Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seguidores desse canal e todos que vieram a se tornar. Que a paz do nosso Deus seja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez trazendo um recado da parte do Senhor para a sua consolação e conforto espiritual. O assunto de hoje será: Jesus faz milagres. E antes que falemos do assunto, nós pedimos aquele seu like, joinha, né? Para que consigamos a ser notado, né? O nosso crescer, ser notado no sentido de que os nossos vídeos são bons, vão ajudar alguém. Nesse sentido, nós só queremos ser notados nesse sentido e crescermos nesse sentido do cumprimento da missão do Senhor. E cada vez que você ouvir essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. E onde chegar o compartilhamento, se desejar fazer parte da nossa comunidade, do canal, se inscreva e aperte o sininho para que receba todas as mensagens. Então, bendito seja o Senhor. O assunto de hoje é baseado em João, capítulo 2, versículo 1 a 11. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Olha, esse assunto de hoje, Jesus faz milagres, ele é destinado a alguém que possa estar enfrentando uma situação onde diz, só um milagre da parte de Deus. Então é destinado a você. Seja a causa sua, seja a causa de alguém por quem você está sofrendo ou se doendo. Jesus, queremos dizer ainda que Jesus não só fez milagres. Ou seja, a questão de Jesus fazer milagres não é só passado, é também presente, inclusive até futuro. E não estamos falando aqui, não estamos falando de aqui, ali ou acolá tem um homem que faz milagres. Não estamos falando disso, não. Estamos falando de um que está em toda parte, em todo lugar e que faz milagres. Esse é o Senhor Jesus. Antes que falemos alguma coisa sobre o tema, nós queremos primeiro usar aqui o dicionário, né, para explicar para aqueles que ainda não sabem o que é um milagre. O que é um milagre, né? O dicionário aí do Google nos forneceu aqui 2 pontos. Primeiro, milagre, qualquer indicação da participação divina na vida humana. 2, ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Milagre é isso. A teologia já tem explicação para isso. Mas nós fomos ao dicionário secular e ele nos deu essas respostas. Então, amados irmãos e amigos, Jesus fez milagres, que nós estamos analisando o passado. Só que o assunto hoje é que ele faz. Ou seja, fez no passado, faz hoje e ainda fará no futuro. Que o último milagre que Jesus Cristo vai fazer, segundo o que conhecemos da Bíblia, é que quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai glorificar os salvos. Esse será o grande milagre, o milagre definitivo. Não estou dizendo que para por aí. Olha, Jesus fez milagres, nós queremos abordar 3 pontos. Primeiro, ele fez antes de nascer, humanamente falando. Ou seja, no ventre da mãe ele fez milagre. Isso assusta algumas pessoas. Mas nós vamos mostrar pela Bíblia isso hoje. E o segundo ponto, ainda criança, ele fez milagres. Ou seja, de 2, 3 anos até antes de 8 anos. Ele fez milagres. Isso aí, a fundamentação que temos é histórica. E o terceiro ponto é que no início do seu ministério público, ele fez um milagre. E daí fez muitos. Já que nós estamos usando o Evangelho de João, queremos dizer que o Evangelho de João conta milagres de Jesus do capítulo 2 até o final. Diz que tudo isso foi contado para que se crê que ele é o Filho de Deus, que crendo tenhais vida nele. Mas se fosse escrever tudo que ele fez e ensinou, não caberia nos livros. É isso que diz o evangelista João. Muito bem, antes de humanamente nascer no ventre da mãe, em João 1,33, aqui requer bastante atenção para poder entender. Em João, capítulo 1, versículo 33, João Batista deu um testemunho sobre Jesus e disse o seguinte: o que me mandou batizar com água, disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João batizou muitas pessoas, mas aquele que ele batizou, que ele viu descer e pousar sobre ele o Espírito, em forma de pomba, esse foi Jesus. E diz lá que Deus disse a João que esse é quem batiza com o Espírito Santo. Muito bem, então existem 4 formas do Espírito Santo visitar o ser humano para que neste dê início à sua ação. Uma ação que é ilimitada, uma ação que é indescritível. Não se pode dizer tudo, mas é de remir o homem, de usar o homem como instrumento nas mãos de Deus, etc.
Então, essas 4 formas primeiro, selar. O Espírito Santo sela, reveste, enche e batiza. Observação, só pode encher com o Espírito Santo quem pode selar, revestir e batizar. Ou seja, só Jesus e o Pai, logicamente, né, enchem com o Espírito Santo. Então, o que foi dito, Deus disse a João, repetindo, né, disse, aquele que quando você for batizar, o Espírito descer sobre ele e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É quem sela com o Espírito Santo, é quem reveste com o Espírito Santo e quem enche com o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 15, lá fala sobre João, sobre o anúncio do nascimento de João a Zacarias. Porque João Batista é filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, né? O anjo Gabriel disse de João a Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Quando faltava 1 mês ou 2 para João Batista nascer, Maria foi a uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias para ajudar a Isabel naqueles dias do cansaço, né? Do cansaço da gestação. E ela levava o menino recém-gerado no ventre, Jesus gerado pelo Espírito Santo. Quando João Batista já estava nos últimos dias ou do último mês para nascer. E a profecia do anjo é que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E só quem enche com o Espírito Santo, quem sela, quem reveste, quem batiza, é o Senhor Jesus. Então, diz o seguinte, Maria foi apressada a uma cidade de Judá. O versículo 40, do capítulo 1 de Lucas. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Está dizendo aqui, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mas a profecia era que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E quando Isabel ficou cheia do Espírito Santo com a saudação de Maria, o menino, João, saltou no seu ventre. Então eu creio que também, nesse momento, João o Batista, né, foi cheio do Espírito Santo por Jesus. É aí que eu digo que Jesus fez o milagre ainda no ventre da mãe. Que milagre? Enchendo João Batista com o Espírito Santo. Porque tinha a profecia do anjo que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ele já estava a ponto de sair e ainda não tinha sido cheio. Então, quem encheu foi Jesus, sendo conduzido por Maria no seu ventre. Encheu João Batista com o Espírito Santo, estando ainda João Batista no ventre de Isabel. É interessante, irmãos. É incrível isso aí. É incrível, fosse a expressão. É incrível. É digno de crença, porque está escrito na palavra de Deus. Então, por quê? Por quê? E a gente crê que ele foi batizado. É só reforçando. É porque João saltou no ventre da sua mãe. E nós temos aqui 4 conclusões sobre essa afirmativa. Ora, o menino João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Segunda conclusão, quem o encheria seria Jesus, porque só ele é quem pode batizar com o Espírito Santo. Está lá em João 1,33. Terceira conclusão, ele estava nos últimos dias no ventre da sua mãe. E quarto, então Jesus realizou esse milagre ainda estando João no ventre da mãe e Jesus no ventre de Maria. Eu já tinha dito essas frases, mas agora repetir para a gente, né? Arrematar aqui, concluir, encerrar esse assunto. E quando a palavra de Deus diz, no caso aqui é a história que diz, o item 2, né, que ele realizou milagre ainda criança, nós nos baseamos em um livro escrito por Flávio Josefo. O Flávio Josefo foi um historiador do primeiro século. Para ter uma ideia, ele viu os escombros da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. E o Flávio Josefo escreveu muito sobre o cristianismo, apesar dele ser um sacerdote judeu e um historiador em Jerusalém. E também tinha alguma ligação com a corte romana. O Flávio Josefo escreveu alguns livros e um deles, histórico, o Marco do Gólgota. E lá ele fala de 2 milagres de Jesus no tempo de menino. O primeiro foi a revelação a Dimas. E o segundo foi a ressuscitação do menino com quem brincava. Estão escritos no Marco do Gólgota. A revelação a Dimas foi o seguinte: estava José com Maria e Jesus
Maria e Jesus no jumentinho e José guiando o jumentinho, indo lá de Belém para o Egito, o exílio do Egito, porque Herodes estava procurando matar. E eles passaram por uma região onde estava uma comunidade lá, agrícola e ao mesmo tempo de uma espécie de presídio, chamados bandidos da Samaria. E eles foram passando, aí lá vem saindo uns bandidos de dentro do mato. E Maria se assustou e disse: "Oh, pelo amor de Deus, não faça nada com essa criancinha, o meu Cristinho." O bandido disse: calma senhora. Nós temos também o nosso código de ética. E no nosso código de ética nem se faz mal a homem idoso, nem a mulher e nem a criança. Então a família de Nazaré, como se diz, estava protegida. E eles levaram a família para passar a noite com eles lá na casa. Todos se encantaram por Jesus. E eles criavam animais e tinham as ovelhinhas. E Jesus se encantou pela ovelhinha, eles deram essa ovelhinha de presente. E José, não podendo levar para a viagem, disse: "Na volta eu levo." Aí o menino ainda nem falava Jesus. Os bandidos todos despedindo José de Maria e beijando Jesus. Aí o Dimas, que foi aquele bom ladrão da cruz, sustentou Jesus nos braços e deu um beijo em Jesus, um cheiro. Aí Jesus, que ainda nem falava, encostou a boquinha do ouvido do Dimas e disse: "Dimas, você vai morrer junto comigo no mesmo dia, no mesmo local." E isso aconteceu, nós conhecemos pelo Evangelho. Se fôssemos contar a história de Dimas, como ele se tornou um bandido, que ele era filho de um judeu, né? E a gente ia levar muito tempo aqui, vou deixar para outra ocasião. Então ele revelou, isso está escrito no livro do Gólgota. E o outro milagre que Jesus Cristo realizou criança, aí ele já estava sabidinho, já falava, já brincava no menino de 5, 6, 7 anos. Ele estava brincando com outros 2 meninos, e um muito sapeca. Um era um menino de comportamento normal, outro muito sapeca. Aí eles estavam num aterro assim, e o sapeca empurrou o outro menino que não fosse Jesus, que não era Jesus, e o menino caiu e morreu. Aí o sapeca foi dizendo: "Foi Jesus." Jesus: "Não fui eu." E ele: "Foi Jesus." "Não fui eu." Vieram as 2 mães, Maria, a mãe do menino sapeca. "Jesus, foi você?" Ele: "Não fui eu, foi o fulano de tal." E então Jesus, se vendo ali sufocado, humanamente falando, ele disse: "Mãe, senhora, vocês querem que eu mande ele se levantar para ele dizer quem foi?" Elas disseram: "Como é que tu vai fazer isso, Jesus?" Ele: "Eu faço." Aí: "Pois faça." Ele disse: "Levanta-te, menino." O menino se levantou. Quando o menino se levantou, eles perguntaram: "Quem foi que lhe empurrou do aterro?" Aí o menino disse: "Foi o outro e não Jesus." Então Jesus sempre fez milagres, né? No início do seu ministério público, que foi 3 anos e meio, ele fez o primeiro milagre público. Está em João 2,11, diz que foi o primeiro milagre que ele fez. E aí nós estamos desmentindo a Bíblia? Não, de jeito nenhum. Ali falta apenas um detalhe, dizer que ali foi o primeiro milagre na vida pública. Mas o próprio João, no final do Evangelho, diz que ele fez muitos milagres. Se fosse escrever todos, não haveria livro que coubesse. Tá? Que foi transformar água em vinho. Aí em João 2,11, Jesus diz o seguinte. João, né, diz o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou assim a sua glória. Ou seja, que ele tinha natureza divina, que ele não era um mero homem, era homem, Deus e homem. E os seus discípulos creram nele. Certo? Deu para entender bem, né? Então Jesus faz milagres. Não só fez o milagre ainda no ventre da mãe. Não só fez esses 2 milagres que quase toda a humanidade não conhece, que está no livro do Marco do Gólgota, do Flávio José. Foi a revelação a Dimas e a ressuscitação do menino com quem brincava. Não só o milagre da multiplicação da água em vinho, narrado no Evangelho de João, capítulo 2. Mas ele hoje continua fazendo milagre. E ele hoje está à disposição de fazer o milagre em você e por você. Qual é a causa que você tem para colocar diante de Jesus hoje? Já que ele é um Deus de milagres. Um Deus para quem nada é impossível. Para Deus nada é impossível, está em Lucas 1,37. Para Jesus nada é impossível. Para o Espírito Santo nada é impossível. E aquilo que está lhe martirizando, aquilo que está lhe machucando, lhe maltratando, lhe humilhando, lhe fazendo sofrer, o Senhor quer te ajudar hoje, irmão, irmã. Ele está à tua disposição para que você clame por Ele, para que você peça socorro a Ele. Ele quer realizar o teu milagre.
embora seja um milagre realizado por ele, mas o teu que é sobre a tua causa. E aqui nós vemos que primeiro ele encheu João Batista com o Espírito Santo. Se você já é uma pessoa que conhece a verdade, mas está se sentindo vazio do Espírito Santo, peça a ele para lhe encher novamente. Se você se sente morto na tumba como Lázaro, o menino morreu e ele fez a ressuscitação. Se você se sente como Lázaro na tumba, ou então como Israel, de acordo com Ezequiel 37, na sepultura, peça ao Senhor que abra a sua sepultura, que ele ressuscite novamente, espiritualmente falando. Se você está enfermo, está vendo que vai morrer, e essa palavra chegar a você, peça a Jesus para morrer com ele, assim como Dimas morreu com ele. E se a sua vida está sem qualidade, está sem Deus, está sem alegria, está sem paz, peça a ele que transforme essa água em vinho, transforme essa vida, lhe transmita vida, lhe transmita alegria e lhe transmita paz. Ele é o Deus que pode tudo, ele é o Deus que realiza milagre. O Filho de Deus, por ser Filho de Deus é Deus, porque filho de peixe é peixe, tá? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe, irmão, te abençoe, irmã, te abençoe, querido internauta, onde essa mensagem chegou e onde essa mensagem chegar. Que as bênçãos de Deus deixem sobre ti, sobre toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém.